Nós vamos falar hoje sobre negociação. Vamos negociar o reino de Deus. Vou falar nessa linguagem hoje. Sabia que você pode ser um grande negociador? Jesus falou isso, ele deu uma ordem, ele deu um exemplo. E depois eu fiquei meditando, gente. O maior negociador do reino de Deus foi o próprio Deus. Você sabia que Deus não faz poupança? Vou mostrar para você. NVI, Romanos 8:32. Acha aí. Romanos 8:32 na versão NVI. Deus não faz poupança. Deus não guarda nada. Deus, ele abriu o jogo. Ele abriu, quer ver? Põe lá para nós. Conseguiu achar aí? NVI, nova versão internacional. Romanos 8:32. Vamos ver o que está escrito. Depois nós vamos no texto da base. Aquele que não poupou ao seu próprio filho. Não está falando de poupança? Sim ou não? O que é poupar? É a mesma coisa, não é nada figurado aí não. É poupar, é ficar com ele guardado, é não gastar. E Deus não poupou. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, que em Jesus ele depositou tudo que um ser humano precisa. Pelas mãos de Jesus foram criadas todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele brilha mais do que o sol. Ele é todo um depósito de paz, porque ele disse: eu deixo-me a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. É a maior riqueza de tudo que Deus tem, ele depositou na pessoa de Jesus. Aí você pode perguntar assim: mas por que em Jesus? Por que não o próprio Deus? Por que não o Espírito Santo? Porque são a Trindade. Porque o Pai é Espírito. Como é que você ia receber alguma riqueza nesse mundo sendo de uma coisa só espiritual? Porque o Espírito Santo é Espírito, também seria só na parte espiritual. Jesus não, ele reúne a materialização da coisa. Ele é material, ele é que nem eu e você. Então ele consegue trazer para você tudo. Ele consegue tirar a sua dor. Ele consegue curar a sua enfermidade. Sabe por quê? Porque ele se enfermou no seu lugar. Ele consegue curar a sua depressão, porque ele também foi deprimido. Então Jesus contém, ele não continha, ele contém, ele tem, ele é tudo aquilo de material, de psicológico, de espiritual, de riquezas que você precisa. E esse era o depósito, o tesouro que Deus sempre teve. E a Bíblia diz ali: que aquele que não poupou o seu próprio, Deus negociou a nossa comunhão com Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma negociação muito cara, muito custosa. Muita gente fala assim: não, a salvação é de graça para você, para Deus não foi não. De graça para você, mas para Jesus não foi. De graça para você, mas para o Espírito Santo não foi. Porque a Bíblia diz que no terceiro dia o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, desceu lá e arrancou ele da morte, fez ele viver. Não foi fácil. Não foi de graça. A Bíblia diz que ele pagou um alto preço por nós. E Deus então fez uma negociação. Ele tinha tudo guardado dentro de mais ou menos dentro daquele gasofilácio daqui, aquele depósito ali tinha tudo. Ali chamava Jesus, é o depósito de tudo de bom que Deus tem, que está depositado em Jesus. E ele não poupou. Eu vou dar a minha poupança toda. Diz que ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, em favor, em troca. Me dá aqui o Sidney e toma o meu filho. Eu vi uma peça, eu acredito que o Alessandro Bana deve ter visto também. Lá em Valadares tem uma igreja que é fantástica, a Igreja Batista Moriá. Somos parceiros há mais de 20 anos. Eles têm um trabalho de teatro fantástico. São pessoas envolvidas mesmo. E eles mostraram uma peça. E nessa peça, Jesus então, era assim, as pessoas faziam, era todo tipo de pessoas que acontecia no mundo lá, normal, como a gente. Aí de repente essas pessoas morreram. Na peça, o roteiro da peça é esse. As pessoas morriam e vinham então na presença de Deus. E quando elas chegavam para entrar no céu, então havia uma negociação.
E aí, para alguns, a pessoa negociava os seus próprios atos, negociava as suas justificativas religiosas. Eu não mato, não roubo, não cobiço a mulher do próximo, eu sou uma boa pessoa, sempre dei esmola, não faço mal para ninguém, pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Depois que ele, mas assim, era um por um, e relatava tudo, irmão, de ponta a ponta. E aí, Deus? Inferno. Com tudo isso, não conseguiu recuperar sua comunhão comigo. Aí passava e aí naqueles relatórios, os relatórios, bastante relatórios, que identificava toda a plateia. Cada um de nós encaixava ali, até pastor estava dentro. Mas chegava uma hora que alguém vinha, então, tem nada de bom aqui não, o anjo falava. E Deus falou, então nós vamos ter que ir. Jesus falou, opa, esse eu paguei a conta dele. Dá uma olhadinha para você ver se está devendo alguma coisa. Rapaz, está aqui mesmo. Está assinado com o seu sangue aqui. Esse está pago. Ele não é bonito. Ele não tem carro bonito. Ele não era nem muito religioso. Mas a conta dele está paga. Vai olhando aí, pode olhar. É verdade, pode entrar no meu reino. Mas entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas? Irmãos, eu fico indignado. De vez em quando a minha adrenalina sobe e desce. Hoje mesmo na reunião da Escali que foi falado sobre isso. O pastor Jorge é meio... Mas eu fico. As pessoas estão valorizando uma roupa. Por causa de um brinco, de um sapato. Por causa de um namoro. Por causa de um carro, de uma bicicleta. Por causa de um curso. Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para Deus. Quando você não vem à igreja, hoje você está aqui. Qual é o dia que você não vem? E o dia que você não vem? Quantas horas você passa sem estar na presença de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Desculpa eu, de vez em quando, eu vou fazer um parênteses aqui. Digo eu, não o Espírito Santo, tá? Estou falando em nome do Senhor, mas tem hora que eu dou uma parada e o pessoal que me conhece sabe disso. Eu vou falar uma coisa minha mesmo. Quem aqui gostou da chegada do nosso querido missionário Jones? Diga amém. Olha, gente, Jones, você está tá de alta aí. Não é missionário, não tem consagração nenhuma, não tem título nenhum. É um trainee, um aluno. Mas quer ser, está seguindo a trilha. É mesmo? Você gostou, né? Mas isso aí custou minhas viagens lá no Amapá, que você ficou aqui falando mal que o pastor só viaja. Pede perdão. Não, estou. Há 2 anos dei aula para ele lá, foi lá que nós nos conhecemos. Ele é filho de uma filha minha, espiritualmente falando. Sabe, o reino de Deus não é essas contas que você faz, não. O reino de Deus é bem diferente, querido. Hoje na Escalig, eu lamento profundamente, estou falando por mim, não pelo Espírito Santo, quem não veio na Escalig hoje. Eu lamento profundamente, porque deixou de aprender muita coisa. Sei que alguns têm motivos que justificam, mas lamento. Eu não conseguirei voltar hoje de manhã de novo no templo. Voltando à nossa negociação, falando em nome do Senhor. Agora eu vou falar em nome do Senhor, que Ele mandou falar. Olha a negociação de Deus. Se Ele não propôs o seu filho, como Ele não vai dar todas as coisas? E as pessoas estão presas às coisas e não buscam a Deus e não querem o melhor tesouro, elas querem as coisas que Jesus tem, mas não querem Jesus. Jesus, quando caminhava, querido, tinha uma turma, várias turmas que andavam com ele, tinha uma multidão que andava atrás dele, que não queria nem saber dele, nem nada, a multidão queria só ser curada, ser liberta. Essa é a multidão. Além da multidão que ficava olhando, analisando e inclusive criticando, tinha aqueles que queriam chegar perto de Jesus para pegar alguma bênção.
E quando eu recebi a bênção, como os 10 leprosos, só um voltou, pega a bênção e vai embora. Não sei se você é desse tipo. Tem uns que nem entram na igreja, tem outro que entra na igreja, pega a bênção e vai embora. A negociação é essa, me dá, e eu não te dou nada em troca. Outros estavam mais perto ali. Ora andava com Jesus, estava bom, hora que não estava. Tinha hora que falava assim, então vai embora então, se eles não estão satisfeitos. Mas ele tinha também uma turma mais próxima, que eram os 12 discípulos. Que eram aquelas pessoas que queriam, inclusive, pagar o preço. Alguns deixaram, 4 deles deixaram as redes. 40 anos treinando, pescando, deixaram as redes e foram andar com Jesus. Que negociação linda. Não sei quanto tempo você tem. Quanto tempo, Eduardo, você tem de advogado? Mas de direito que você trabalha? 10 anos. 10 anos. Mas se eu jogar 10 anos para Jesus, estou por tua conta? Mais ou menos isso que os caras fizeram. E eles, de uma hora, ficaram preocupados. Mas e aí, como é que nós vamos fazer para comer? Ó, pode ficar tranquilo. Ninguém que abandonou tudo e deixou por minha conta, nunca sentiu falta de nada. Que negociação linda. Tinha então os discípulos que abandonaram. Tinha médico, tinha fazendeiro, tinha contabilista, tudo que andaram, foram andar com ele, negociaram. Eu não vim para cá, eu não saí de Vitória no Espírito Santo para vir para cá, para Vilhena, de graça não, viu, irmão? Eu não cheguei aqui com a mão na frente e uma atrás, não. Eu cheguei aqui, tudo foi combinado antes. Eu vim de lá para cá, sentei, conversei com a diretoria, com o pessoal e foi tudo acertado. E a igreja nunca furou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo na negociação. Mas Jesus tinha também desses 12, ele tinha 3 que na hora de negociar o tempo de oração, ele negociava só com ele. Na hora de entrar lá para
com Deus. Eu negociei o risco de morrer debaixo de um trem. Mas eu fui vitorioso em nome de Jesus. Que tipo de negociação você está fazendo com Jesus? Aquela do só me dá, não tenho tempo para Deus? Que tipo de cristianismo você acha que você vai viver? Que tipo de vida que você acha que você vai conseguir sair por aí vivendo? Negociando terrenos falsos? Pérolas falsas? Quando você acha uma coisa de valor, os dois venderam tudo. Não adianta você converter só a mente. Como Deus é bom. Eu entendo isso, que você não se converter no seu coração e se apaixonar por Jesus. Não adianta você convencer o coração e a mente e não ter tempo para Deus. Não adianta você convencer o coração, a mente, não ter tempo para Deus e não amar as pessoas. Querido, quando fala tudo, é tudo. Pegue tudo que você tem. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ali estão depositados todos os tesouros da vida, estão depositadas todas as saídas da vida. O bom homem guarda no bom tesouro do seu coração as boas coisas de Deus. Quando fala tudo, nesse evangelho metadinha que você está querendo viver, não, de só vir na igreja e falar: oi pastor, estou aqui, ora por mim. Você não vai, infelizmente eu vou continuar te amando, querido. Eu vou continuar te tratando bem, vou continuar te abraçando, eu vou continuar à sua disposição, mas você não vai achar o tesouro. E eu quero que você saia daqui hoje com o tesouro dentro de você, no teu coração. Negocia com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguns ficaram meio assustados sobre negociação. Tem ou não tem essa negociação na Bíblia? Tem ou não tem? Pode entregar o seu coração sem medo. Pode entregar a sua vida sem medo a Jesus, porque Ele vai cuidar de tudo para você. Em nome de Jesus. Pode vender o terreno, pode vender as pérolas preciosas. Agarra com Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Cadê o Fernando? Não? Conquistando o reino de Deus. É muito fácil ser membro de uma igreja. É muito fácil estar afiliado a uma religião. Mas o reino de Deus tem que ser conquistado por um coração quebrantado, por pessoas humildes, por uma boca que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, por alguém que pede perdão pelos seus pecados. Sabe o que eu fico mais assustado? Eu sempre cito isso aqui. Para mim é fantástico. Como que o ladrão na cruz conquistou o reino de Deus tão rápido? Não tinha nada de bom. O que aquele homem tinha para oferecer? Nada. Mas ele simplesmente ofereceu o que ele tinha, o coração dele. Eu errei. Eu estou mal. Senhor, me ajuda. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou assim: pronto, você já colocou todas as suas cláusulas aqui, assinou embaixo, pode vir que eu vou te ajudar. Hoje mesmo você vai. Porque imagine que o cara está andando em ruas de ouro. Ele não está na cela do inferno. Ele não está queimando no inferno. O da esquerda está. Ele está lá, ar-condicionado, tudo fresquinho, porque ele fez uma boa negociação no momento certo. Falar aqui um pouquinho só disso aqui, ó. O pessoal negocia com Deus, negocia o microfone, negocia instrumento, negocia o seu dinheiro. Ó, eu dou meu dízimo lá, hein? Ó, estou até com a consciência tranquila. Não se preocupe. Quem tem o tesouro que é Jesus, nem se preocupa se é 1%, se é 10%, se é 20%, porque Ele já tem tudo. E Ele quer entregar tudo para o Senhor. Que tipo de negociação você está fazendo? E a última coisa que eu vou fazer o apelo, que o Fernando vai tocar, é falar assim: mas o que é que realmente Deus está querendo de mim? Eu vou colocar isso para você. O que realmente Deus está... Ele quer te dar tudo, mas o que Ele está querendo de você? Eu falei um monte de coisa e tal. Ele falou assim: filho meu, dá-me o teu. Apaixone-se por Jesus. Amém? Apaixone-se por Jesus. Eu te entrego a minha vida, Senhor.
Eu já frequento a igreja, já sou crente, já sou pastor, sou líder, sei lá, sou qualquer coisa, mas eu quero me apaixonar todo dia pelo Senhor. Quando uma mulher se apaixona por um homem, ela vai para a casa dele, ela vai para a cama com ele, ela beija ele, ela tira toda a sua roupa diante dele, ela coloca as suas finanças por conta dele, e vice-versa. Quando estamos apaixonados, nós nos entregamos. Sabe o que Deus quer? Essa entrega total. Essa é a maior negociação que você pode fazer na sua vida. Não se preocupe com as outras coisas, porque elas virão da parte de